Meus caros investidores, hoje eu vou falar com vocês aqui sobre a Vibra Energia, uma empresa que antes de eu trazer aqui o resultado, cotação, dividendos e outras tantas coisas que com certeza você vai gostar, eu quero te lembrar de um fato que aconteceu bem lá para trás, em 2023, quando a Vibra e a Americanas, as lojas americanas, fizeram uma parceria. Naquela oportunidade, eu me recordo muito bem que existia um posto próximo ali à minha casa, em que eu sempre abastecia lá e eles colocaram uma lojas americanas. Eu falei, poxa, a parceria tá aqui na minha cara. Eu comecei a analisar um pouco mais a ação, percebi que não era o setor que eu gostava tanto, as margens também não me atraíram tanto e eu acabei não comprando. Depois, você bem deve se recordar, a Americanas teve aquele grande problema e aquela mesma loja que estava naquele posto já está fechada, ó, há muito tempo. Tudo isso para a gente recordar um pouco aqui dessa companhia e que essa joint venture, né, que eles fizeram, na verdade, talvez uma união, uma nova empresa que sairia ali de dentro dessa união de Vibra e lojas americanas, não deu certo e isso não trouxe nenhum resultado para a Vibra e, claro, a Americanas acabou se lascando muito. Só para você ter uma recordação, você poderia lá de 28 de abril de 2023 ter comprado por R$ 13,20 essa ação em um determinado período obter uma valorização de 101,5%. Claro, tudo isso eu estou falando para vocês apenas de cunho apenas exemplificativo, né? É claro que é difícil a gente pegar melhor momento ali de compra e também o melhor momento de venda, né? Claro, tem pessoas que conseguem operar muito bem nesse método aqui de trade ou até um swing trade um pouco mais curto, mas esse não é o foco do vídeo. O foco é muito mais trazer aqui os resultados e um pouco dos dividendos e até um pouco das melhorias operacionais, que claro, eu vou trabalhar individualmente com você. Mas claro, para a gente começar, vale a pena passar aqui rapidamente pelos dividendos que a companhia anunciou, na verdade, juros sobre capital próprio, na ordem aqui de 31 centavos por ação. Só para você pegar aqui todo o referencial, eu vou trabalhar aqui com vocês o que está acontecendo, né? Eles colocaram aqui que eles decidiram distribuir 26% do lucro líquido ajustado para os dividendos aqui findos em 31 de dezembro de 2024. O que acontece? Eu já quero antecipar para vocês que eu fui lá no Estatuto da Companhia e eu fui ler a política de dividendos. A política deles é clara. Eles vão destinar 5% para as reservas, naturalmente que são necessárias eles terem ali dentro, e eles vão destinar 25% do seu lucro líquido ajustado em forma de dividendos. Esse é o mínimo que a lei estabelece, então é o que eles seguem. Só que você bem pode ver aqui que tem anos em que ela segue isso aqui, ó, seria mais ou menos perto de uns 20 e poucos por cento, 30, e aqui já quase metade. Então, ela não segue exatamente ali a política rigorosamente, independentemente dos seus lucros, mas ponto é que você deve olhar para mais ou menos um crescimento de dividendos que a companhia pode entregar. O que eu fiz? Eu peguei aqui os resultados, né, de dividendos nominais, dividi pelo preço de hoje, tá? Eu não estou dividindo pelo preço da época médio, então, por favor, olhem para isso daqui apenas como um referencial. Olhando, por exemplo, lá para 2021, você teria recebido 3%, em 2022 quase 4%, 23 7,23%, em 2024 bem beirando ali os seus 8%, e imaginando que esse dividendo de 31 centavos ele possa se repetir nos próximos 3 trimestres, você receberia ao longo do ano de 2025 6,61%, claro, considerando o preço de hoje na data em que eu estou gravando este vídeo, tá bom? Uma última coisa, só para você saber, esse dividendo ele será pago lá em 27 de fevereiro de 2026. Portanto, basicamente ali um ano que a gente vai ter que ficar aguardando para eles pagarem um dividendozinho bem chinfrim de 31 centavos. Mas enfim, para quem é acionista, fica de uma certa maneira aqui o alerta que talvez não seja aquela companhia que você pode aguardar um anúncio e um pagamento de dividendos tão próximo assim. Então, abra o olho para isso. Agora, vamos para as partes fundamentais, né? Que aí eu vou bater com vocês muito na questão operacional. Recentemente eu fiz alguns tantos vídeos em que eu falo muito sobre pilares para você analisar a empresa. E aqui a gente vai aplicar a mesma lógica. Eu me recordo claramente de falar com vocês que nós precisamos olhar o volume de
do produto que aquela determinada empresa vende, fabrica, etc. E nós temos que fazer o volume vezes o preço desta mercadoria, para que a gente consiga entender se a empresa ela está ganhando maior lucratividade, maior receita por conta do volume que ela está vendendo ou se são preços melhores. E aqui a gente vai entender o que aconteceu com a companhia, tá bom? Então, vamos lá. Para a gente enxergar o que aconteceu, na parte de volume, que é a primeira, você vai olhar para o total consolidado aqui, tanto de diesel, gasolina, etanol, enfim, tudo isso daqui, que olhando trimestre contra trimestre, o primeiro com o primeiro também de 24 e 25, houve uma queda de 2,2% e olhando em relação ao trimestre passado, 6,7%. Então, a gente já consegue dizer, e aí eu vou até colocar numa outra cor, que o volume ele foi negativo. Maravilha, então a gente já sabe que isso aqui foi negativo. De outro lado, nós temos que olhar agora para o preço, porque o preço também é um componente importante. E aqui eu vou mostrar para vocês onde que eles fazem esse cálculo, tá? Esse cálculo está aqui, e aí eu vou te ajudar a entender. Eles mostram que o volume de vendas, que nós já vimos que ele caiu, ficou aqui em 5.215 mil metros cúbicos, né? Então, 5.215.000 metros cúbicos de combustíveis no geral. Entretanto, quando eu olho para o real por metro cúbico, eu percebo que houve, olhando para o trimestre lá de 2024, um pequeno acréscimo de 0,2. Agora, olhando para o trimestre anterior, eu já vejo um aumento significativo de 16,5%. Portanto, o volume foi negativo e o preço foi positivo. Então, de uma certa maneira, a gente consegue enxergar aqui que os resultados, de uma certa maneira, eles conseguiram se manter mais ou menos bons, considerando que o preço acabou salvando um pouco do volume que acabou caindo, mas nós já vamos falar exatamente sobre essa questão de resultado, tá? Exatamente nesse ponto, vamos olhar. Eu te falei, e aí vale mais uma vez eu colocar isso, o preço ele foi positivo e o volume ele foi negativo. Só que quando eu olho para a receita da companhia, eu percebo que mesmo olhando para o trimestre lá de 2021, houve um acréscimo de 13% e no trimestre anterior uma receita superior em 1,3%. No geral, o lucro líquido ele não foi tão melhor assim, mas é muito melhor olharmos para esse lucro líquido ajustado, tá? Porque nós temos que considerar que esses ajustes eles são importantes para a gente ter uma margem de comparabilidade entre a empresa que era e a empresa que é agora, até por conta da Comerc, tá? Então, só para você ver, o lucro líquido ajustado foi de 1 bilhão, impulsionado pelo desempenho operacional da vertente de distribuição e parcialmente compensado pelo resultado negativo da linha de renováveis, que está em sua fase final de expansão. Portanto, olhando aqui para o lucro líquido ajustado, houve um acréscimo de quase 28%, olhando para o primeiro trimestre de 24 e no trimestre anterior, 52%. Algo bastante positivo. Portanto, a gente consegue ver que, ainda que o volume ele tenha sido um pouquinho menor, o preço ele compensou bastante, trazendo, consequentemente, esse lucro um pouco mais interessante. E o que é legal? Você vê que a receita ela não cresceu tanto, mas o lucro cresceu. Por quê? Porque muitas melhorias e eficiências operacionais foram postas na companhia. Tanto é que ao longo de todo ali o release de resultados, eles falam sobre esses ganhos que eles conseguiram de trazer realmente eficiências. Então, nós vamos depois até olhar com um pouco mais de cautela a questão das despesas com pessoal, gerais, administrativas e outras, que houve bastante queda nesse segmento. Portanto, olhando desta maneira, a receita não cresce, mas o lucro cresceu demais. Exatamente por conta desse ganho operacional que eu comento aqui com vocês, tá bom? Então, dando sequência, eu vou falar ainda rapidamente aqui com vocês a respeito da dívida da empresa. No geral, ela não tem um endividamento tão alto, tá bom? Uma dívida líquida EBITDA ajustada em 1,8 vezes. Eles vão explicar o que aconteceu, né? Esse salto de 0,7 aqui, esse outro salto de 0,9 e tudo isso vai ser bem explicado neste próximo slide, em que eu vou voltar depois aqui só para a gente entender uma coisa e outra, tá? Eles falam que esse aumento de 0,7 foi por conta aqui da aquisição integral da Comerc. Comerc vai ser ali tudo uma questão de energia, de renováveis, tá? E além disso, ele fala ainda que a alavancagem fechou nesse 1,8 por conta dessa aquisição, mas eles estão
começando aqui um processo de liability management, ou seja, com o intuito de reduzir o patamar de dívida líquida da companhia. Nesse ponto de perfil de amortização, eu sempre gosto de olhar quando que estão os principais pagamentos, né? E 2025 e 2026 não serão anos tão complexos. Agora, lá para 2027, eu quero acreditar que a companhia ela vai primeiro fazer com que a parte de distribuição dela fique ali rodando 100%, ok, como ela já está fazendo com os ganhos de eficiência, e ela consiga ali na Comerc trazer todo esse resultado que ela quer colocar para dentro, fazendo, consequentemente, que o seu EBITDA suba bem, que o seu retorno de fluxo de caixa operacional também seja alto, para que ela consiga fazer frente a todos os investimentos e também pagamento de dívida que ela tem. Portanto, é interessante ficar de olho, mas só a partir de 2027, como estará a situação de caixa da companhia e também como estará a questão relacionada aqui a essa dívida, que claro, se ela enxergar que não vai conseguir pagar tudo, ela pode rolar, mas não me parece que é esse o caso. Tanto é que vale até a pena a gente voltar. Aqui eles mostram um pouco pra gente, ó. Eles têm aproximadamente 6 bilhões de reais em caixa. Se eles não tiverem queimando tanto caixa para pagar ali as suas obrigações, seus investimentos e outras coisas, ela tem um valor razoável para continuar ali crescendo e também para fazer frente às suas dívidas. Portanto, não estou vendo no curto prazo e nem na verdade no médio prazo nenhum indicativo de que a empresa ela pode passar por alguma dor de cabeça e que, claro, pode trazer uma surpresa para você que é acionista. Mas como é uma empresa que ela opera com margens muito baixas, é sempre importante você ficar acompanhando bem de perto. Até nesse ponto, vale a pena a gente fazer uma conta bem simples. É besta, mas é só para você ver. Se você for pegar o lucro líquido ajustado, que foi de 1 bilhão e 9, e você dividir pela receita líquida, para então você ter a margem líquida desta companhia, eu estou falando de uma margem na ordem de 2,24%. Eu me recordo que essa empresa ela já teve margens que ficavam ali beirando em 1%. De uma certa maneira, é interessante quando as empresas elas têm uma margem mais baixa, porque qualquer ganho que ela tem, vamos imaginar, se ela pular de 1 para 2%, já significa que ela vai dobrar o lucro dela, tá? Isso, claro, mantida a mesma receita. Imaginando aqui que se ela sai desse lucro de 1 bilhão, que seria o equivalente a esse 1%, ela iria para 2 bilhões só por conta de 1% de ganho de margem líquida. Mas, claro, não é um segmento que ele é conhecido por ter margens tão altas. Então, se você é uma pessoa que não gosta de empresas que negociem e operem com uma margem líquida mais comprimida como essa que eu te mostrei, talvez a Vibra não faça sentido para você. E já vou te antecipar, muitas outras relacionadas ali a postos de gasolina, como por exemplo a Raízen, que tem ali o grupo Shell ali dentro, elas não operam com margens de 10, 12, 15%. Isso dificilmente vai acontecer. Afinal de contas, todos os combustíveis são por si só uma própria commodity, né? Claro, trazida ali algum manejo, né, para ser feita a gasolina, o diesel, o etanol, mas no final das contas você como consumidor só quer saber de qual está mais barato, claro, mantida ali uma qualidade mínima. Então você não se importa aí no posto da Vibra, da Shell, de qualquer outra, você se importa no que está mais barato. Então elas sempre vão competir por preços cada vez mais baixos ou cada vez mais competitivos e naturalmente ela faz isso para ganhar maior escala, só que ela comprime o seu lucro e naturalmente você enxerga margens bem mais baixas como essas. Mas isso é importante para você olhar que o segmento funciona desta maneira e não para dizer que se trata de um segmento ruim. E claro, vai depender de como você quer estruturar a sua carteira, se com empresas com maior ou menor margens líquidas. Eu gosto sempre de lembrar do que o bom velhinho Warren Buffett fala, que uma margem líquida superior a 10% é um indicativo de muitas vantagens que a companhia tem. Portanto, lembrando que o velhinho agora se aposentou, foi um dos principais investidores de todos os tempos, é bom a gente realmente ouvir o que ele fala, claro, não deixando de levar em consideração que essas empresas podem sim trazer um bom resultado para sua carteira também. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo e antes de você sair, vou deixar esse outro aqui para você continuar seus estudos. Por hoje é isso, muito obrigado e tchau!